Você já parou para pensar que tudo que nós temos é um presente de Deus e que nós somos chamados para sermos administradores? Hoje nós vamos descobrir junto o que significa ser um bom mordomo daquilo que Deus confiou. Em Mateus 25:15 nós lemos que a um Deus deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. O que significa isso? Que quando aquela pessoa, aquele senhor deu os talentos para a pessoa, ele sabia da capacidade de cada uma daquelas pessoas. E como que ele sabia da capacidade de cada uma daquelas pessoas? Porque provavelmente aqueles servos já tinham uma atividade e eles desenvolviam bem aquela atividade. Então ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E é isso que Deus também espera de nós. Ele vai nos dando conforme a nossa capacidade. Se Ele está me dando recursos e o meu recurso, do mesmo jeito que entra, sai, por que Ele vai me confiar mais recursos? A Bíblia, existe vários versículos que falam sobre a generosidade, sobre economia, sobre os nossos investimentos para o dia a dia e como nós podemos viver uma vida financeira alinhada com os propósitos de Deus. Por mais que muitas vezes as pessoas entendam que isso seria separado, a verdade é que não é. A nossa vida é completa, nós somos uns seres de corpo, alma e espírito. Então tudo está relacionado, tudo está coligado. A Bíblia, quando ela fala sobre mordomia, ela é clara. Nós somos chamados para administrar sabiamente aquilo que nós recebemos de Deus. E não é apenas sobre os nossos dinheiros, sobre os nossos recursos financeiros, mas também sobre o nosso tempo, sobre os nossos talentos, sobre aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Talvez você ache que você não tem capacidade para construir riqueza, mas Ele já te deu muito mais do que isso, onde você consegue apresentar um trabalho onde as tuas mãos realmente você faz um trabalho bem feito, onde as suas mãos estão sendo usadas da maneira correta, onde elas estão sendo usadas para glorificar a Deus, porque no nosso trabalho nós também estamos sendo um representante de Deus. Será que aonde você está passando, você está sendo um bom perfume de Jesus? Você está sendo um bom representante de Jesus? Em 1 Timóteo 6:19 ele também diz que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Porque nunca é só sobre mim, também é sobre o outro. Por que Deus confiaria mais recursos a mim, se eu não estou administrando bem e se eu não sou uma pessoa generosa? E a generosidade, ela não é só sobre recursos financeiros. A Bíblia, ela é muito clara quando fala sobre generosidade. Todas as pessoas que se aproximavam de João Batista naquele tempo, elas esperavam ouvir algo dele que não foi o que ele disse. Na pregação dele, ele disse: quem tem 2 túnicas, dê uma a outra pessoa. Nesse momento, ele estava quebrando já aquilo que as pessoas entendem que precisava ter muito dinheiro para ser generoso, para ajudar a outra pessoa. Mas ele também estava dizendo: quem tem 2 túnicas, dê a outra pessoa. Então nós entramos daí num ditado que diz: não tem como você vestir um santo e desvestir o outro. Então nós precisamos primeiro entender como nós estamos, como eu estou sendo um bom mordomo, como eu estou administrando aquilo que Deus está me colocando nas minhas mãos. E a partir disso Deus me abençoa porque eu estou sendo um bom mordomo. E como esse servo aqui, se nós continuarmos a leitura de Mateus, quando o Senhor deles retorna, ele dá o dobro. Aquele que tinha 5 multiplicou por mais 5, aquele que tinha 2 multiplicou por mais 2, e aquele que tinha só 1, ele escondeu até aquele que ele tinha. Então quando o Senhor deles voltou, ele deu para o que tinha 5 e multiplicou por mais 5, ele deu 10. Então ele aumentou, dobrou o valor daquilo que ele tinha ganhado, mas aquele que escondeu até o que ele tinha foi tirado. E é isso que Deus faz conosco. Talvez Ele queira confiar mais riqueza a você, mas você não está sendo um bom mordomo daquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. E isso é muito mais do que os recursos financeiros, como eu falei. Tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com a nossa generosidade, tem a ver com eu colocar em prática aquilo que Ele está colocando nas minhas mãos, eu entender aquilo que Ele espera de mim. A generosidade, ela é um dos pilares da mordomia. Contribuir, quando nós contribuímos com dízimos e oferta, é uma forma de nós reconhecermos que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele.
É Ele que está nos dando vida, é Ele que está nos dando a capacidade, é Ele que está abrindo as portas. Então nós só estamos devolvendo aquilo que Ele já nos deu. E quando eu sou generosa, não sou somente generosa com recursos, eu também posso ser generosa com o meu tempo. Talvez tenha algo que você saiba fazer que você pode ensinar para outra pessoa. Isso também é um ato de generosidade. Um ato de generosidade é você ajudar uma pessoa que talvez precise de um auxílio. Eu vou dar um exemplo de um supermercado. Talvez a pessoa está lá empacotando as coisas e ela precisa de ajuda de alguém. Talvez você não se dê ao trabalho de colocar na sacola aquilo que você mesmo está comprando. Isso também é um ato de generosidade, além de uma questão de bom senso, né? Nós contribuirmos com aquilo que ajudarmos as pessoas da forma como nós podemos. E nós sempre podemos ajudar a pessoa. Talvez você esteja indo para uma mesma direção que uma outra pessoa e você pode oferecer uma carona. Isso também é um ato de generosidade. Maria, ela dedicava parte da sua renda para ajudar a sua comunidade e viu como Deus multiplicava os seus recursos. Deus sempre multiplica aquilo que Ele dá. Deus nunca deve nada a ninguém. Muito mais do que aquilo que nós podemos oferecer, Ele já fez por nós. Deus não nos deve nada e Ele sempre dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele só vai nos dar mais recursos quando nós realmente estivermos sendo bom mordomo daquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Viver com sabedoria significa diferenciar entre os desejos e as nossas necessidades, porque existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que realmente eu preciso. Então não é sobre uma privação, mas é sobre eu encontrar o equilíbrio, eu entender aquilo que eu preciso fazer e ter um equilíbrio ali. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro com algo que é apenas um desejo, mas eu tenho um equilíbrio entre o meu desejo e a minha necessidade. Um exemplo, Pedro, ele decidiu criar um orçamento e cortar os gastos desnecessários para começar uma reserva de emergência, os investimentos. E quando ele fez isso, o que ele fez? Ele cortou alguns gastos desnecessários até montar a reserva de emergência. Depois que ele monta a reserva de emergência, ele pode novamente mudar. Quando nós falamos sobre orçamento, ele é flexível. Não significa que eu vou colocar ali que nesse momento eu vou cortar um gasto, um exemplo. Eu tenho Netflix, eu vou cortar Netflix. Para sempre eu vou cortar esse gasto? Não. Quando eu já tiver com as minhas finanças organizadas, quando eu já estiver alcançado, digamos que o meu objetivo seria montar a reserva de emergência. Quando você montar a reserva de emergência, você olha novamente o teu orçamento e direciona o dinheiro para aquilo que vai ser prioridade no momento. É assim que funciona. Gente, muita gente acha que o orçamento ele te limita, mas não. Na verdade, ele te dá possibilidades de conquistar muito mais, porque você está vendo onde está teu dinheiro e para onde está indo esse dinheiro e como você pode mudar aquilo ali, o que você pode fazer para mudar a sua relação com o dinheiro, para mudar aquele estado, né, a situação que você está. Quando nós falamos sobre o investimento, investir também não é apenas um ato financeiro, mas é uma forma de nós nos prepararmos para o futuro. É uma forma de eu estar pronto para aquilo que Deus tem para mim, porque se eu estou preparada, não significa que eu não confio em Deus, porque o nosso orçamento ele é flexível, o nosso orçamento pode falhar, nem sempre ele vai sair de acordo com aquilo que eu planejei, porque, como diz na Bíblia mesmo, o homem faz planos, mas quem determina é Deus. Quando eu faço o meu orçamento, não significa que eu não tenho fé, significa que eu estou cuidando daquilo que Deus me confiou. E lá na frente, se não for aquilo que Deus quer para mim, Ele vai mudar da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e vai acontecer na minha vida. Então, quando eu faço o meu orçamento, quando eu começo a ser um bom mordomo, eu entendo que tudo aquilo que eu tenho pertence a Deus. Então, eu não estou deixando de confiar nele, pelo contrário, eu estou colocando tudo nas mãos dele. E investir é um ato de sabedoria. Quando nós começamos a investir, mesmo que seja pequenas quantias, no final dá um montante. Então, o importante é sempre nós darmos esse primeiro passo. A mordomia, ela é um ato de obediência. Quando eu aprendo a ser um bom mordomo, eu sou como aquele servo que tinha 5 talentos e ele multiplicou por mais 5. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de mim, é isso que Ele espera de você, que você seja um bom mordomo.
que tudo aquilo que entra nas suas mãos seja usado com um propósito, não seja usado apenas para gastar com aquilo que, eu iria falar com aquilo que não é pão, mas não é necessariamente isso, que aquele dinheiro ele seja usado de uma forma sábia, onde eu não estou gastando apenas com os meus desejos, mas eu estou encontrando o equilíbrio entre aquilo que é necessidade e aquilo que é o meu desejo. E a reflexão que eu deixo é para você fazer uma análise de como você está administrando os recursos que Deus te deu. E segundo ponto, planeja, estabeleça metas claras, uma meta onde você vai entender e você vai colocar um ato de generosidade, seja o seu tempo, seja os seus recursos, alguma coisa que você pode colocar e apresentar como generosidade. E além disso, coloque e estabeleça quanto que você pretende investir. Qual é o seu objetivo? O investimento ele seria para quê? Ele seria para comprar um carro? Seria para comprar uma casa? Seria para fazer uma viagem? Qual o seu objetivo para um investimento? Muita gente quer começar já lá no investimento, mas ela ainda não organizou a base. Se eu não sei qual é o meu orçamento, se eu não tenho um orçamento montado, não sei qual é as minhas receitas, quais são as minhas despesas, como que eu já vou investir? Aí você investe e o dinheiro que você investiu, você tem uma conta para pagar, você não paga a conta, aumenta os juros dessa dívida. E o dinheiro que rendeu, você vai pagar toda a dívida, então não faz sentido. Primeiro nós precisamos cuidar daquilo que é principal. Nós começamos com a base, e a base é eu ter um orçamento. Então comece pequeno, mas dê um primeiro passo hoje. Esse é o essencial, dar o primeiro passo. Não importa o quanto você tem, mas como você administra aquilo que Deus confiou em você. Muito mais do que quanto eu ganho, é a forma de como eu gasto, quanto eu gasto. É isso que muda totalmente o nosso orçamento. A verdadeira prosperidade é viver em obediência e com propósito. E eu só estou em obediência quando eu estou realmente vivendo aquilo que Deus tem para mim. Quando eu estou cumprindo com o propósito que Ele colocou. Eu estou olhando para as minhas finanças, eu estou entendendo aquilo que eu recebo hoje. Eu entendo aquilo que eu preciso mudar e eu vou mudar. Deus não responde às nossas lágrimas, Ele vai responder realmente à nossa fé. Ele vai responder a nossa resposta. Se Ele já me deu um recurso, como eu estou respondendo a esse recurso que Ele me deu? Eu estou sendo um bom mordomo disso que Ele me deu? Igualzinho na parábola dos talentos ali. Aqueles servos, eles foram realmente bons administradores. E os que foram bons administradores, eles deram uma resposta ao Senhor deles e eles foram recompensados. E é o mesmo que acontece conosco. É o mesmo que Deus espera de nós. Se você quer aprender mais sobre como aplicar esses princípios na sua vida, confira o meu curso completo, Plenitude Financeira. Nesse curso, você vai aprender não somente sobre o dinheiro, mas quais são os pontos principais, o que Deus espera de você com relação à sua vida financeira, como alinhar os seus objetivos aos propósitos de Deus, além de você aprender as finanças na prática. Ali dentro você também tem uma aula sobre orçamento, como montar o seu orçamento, fazer um planejamento financeiro, tudo isso e muito mais. Eu espero você lá. Beijo, gente. Tchau, tchau.